irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo um tempo muito especial da história, da jornada da igreja. O Senhor tem chamado o seu povo para uma vida de santidade, uma vida de maturidade, uma vida que possamos viver além do véu, uma vida que possamos, de fato, estar na sua presença, uma vida de consagração. E Ele tem chamado o seu povo. A grande questão é, será que nós temos respondido a esse chamado? Qual é a medida de Cristo que há em mim? Qual é a medida de Cristo que há em você? Que de fato tem alegrado o coração do nosso Pai. Não é verdade? Tem falado em outras oportunidades que é tempo de salão de beleza espiritual, irmãos e irmãs. As irmãs sabem muito bem o que significa salão de beleza. Quando uma irmã vai para um salão de beleza, é porque ela quer da melhor forma se arrumar para apresentar-se àquele que é o seu amado, para que ela seja notada diante do seu amado. E nós estamos vivendo um tempo de salão de beleza espiritual, que fala-nos realmente de um preparo diante do Senhor, para que nós possamos estar sendo aí tocados pelo Espírito, sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor, para que verdadeiramente nós sejamos conformados à imagem desse que tanto nos amou. Então, que nesse tempo que já estamos gozando já pela comunhão ontem à noite, hoje pela manhã, agora aqui pela palavra, que cada movimento dele, no meio do seu povo, seja um movimento de transformação de glória em glória para a imagem do Senhor. Nós não podemos ir embora desse lugar da mesma forma como nós aqui chegamos. Negue isso ao teu coração. Senhor, eu não quero ir embora da mesma forma como aqui cheguei. Quanto tempo nós temos de jornada, amados irmãos e irmãs? Eu creio que eu estou em déficit com o meu amado Senhor. Ele esperava muito mais da minha vida, da minha resposta. Aí você responda ao seu coração como que você está diante desse Senhor maravilhoso. Então, que nesse tempo, aquilo que vamos ter a oportunidade de estar compartilhando aqui na palavra, ela venha ao encontro, que significa, seja uma palavra consoladora, mas ela venha também de encontro, que seja uma palavra confrontadora. Então, que nossos corações estejam abertos, amados irmãos e irmãs. Que a posição que vocês se encontram aí seja a minha posição também diante do Senhor. Como lá em Betânia, vocês se lembram, né? Quando Jesus chegou na casa de Marta, Maria e Lázaro, o que aconteceu? Maria imediatamente se colocou aos pés do Senhor para olhar a beleza dele e também para ter os ouvidos atentos aos ensinamentos do Senhor. Então essa é a minha posição como a de vocês. Juntos, como lá em Betânia, Maria o fez. Sejamos todos aqui, aqueles que têm o coração de Maria, contemplar a face maravilhosa do Senhor e também ouvir aquilo que Ele tem a dizer a nós. Então nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor, que nos socorra nesse tempo do compartilhar da palavra, tanto aquele que fala como aqueles que ouvem também. Nosso querido Pai Celestial, nós te damos muitas graças por nos reunir
que eram filhos de Zebedeu quem escreveu essa carta. Tiago, irmão de Zebedeu, irmão de João, filhos de Zebedeu, e eles eram conhecidos como os filhos do trovão. Então Tiago, um dos discípulos de Jesus, não foi o autor dessa carta. Jesus também tinha um outro discípulo chamado Tiago, que era filho de Alfeu, também não foi esse que escreveu essa carta. Então quem escreveu essa carta foi o meio-irmão de Jesus. O meio-irmão de Jesus. Então isso é uma informação importante para nós. Agora, uma coisa interessante dizer para vocês que esse Tiago, o autor dessa carta, o meio-irmão de Jesus, ele veio a crer no seu irmão como o Senhor absoluto de todas as coisas só depois da sua ressurreição. Interessante que nós não precisamos consultar agora os textos, se você quiser anotar. No capítulo 7 de João, versículo 5, mostra-nos ali uma frase impressionante, né? E nem mesmo seus irmãos criam nele. Mas se você estudar a partir do capítulo 2 até o capítulo 7, vocês vão ver uma enxurrada da testificação messiânica de Cristo Jesus. Ele havia transformado a água em vinho, ele havia curado o filho de oficial de um rei, ele havia curado um paralítico, ele havia multiplicado os pães, ele havia andado por sobre o mar. Aí vem a impressionante expressão aí no capítulo 7, versículo 5, nem mesmo seus irmãos criam nele. Isso nos impressiona. Aí quando você estuda 1 Coríntios capítulo 15, ali, os primeiros versos iniciais, nós temos a descrição daquilo que é o Evangelho. Mas na sequência a Bíblia fala assim: Jesus apareceu a Cefas, apareceu aos 12, depois apareceu a quase que 500 pessoas que o viram, e então ele apareceu a Tiago. E esse Tiago é o seu, aqui no caso o seu irmão, é o meio-irmão de Jesus. Então Tiago veio a crer em Jesus, o seu meio-irmão, né, parte aí de mãe, apenas depois da ressurreição. E o que mais chama a atenção é que esse Tiago, depois da sua experiência profunda, né, pós-ressurreição de Cristo, ele se tornou, assim, um seguidor do apóstolo Jesus tão intenso, e a sua vida foi tão impactante, que ele começou a ser perseguido no meio judaico, terrivelmente perseguido. Então ele começou a ganhar muitas pessoas que eram da liderança para o Senhor, e isso provocou, lógico, um movimento de perseguição. Um sumo sacerdote daquela época chamado Ananias o ameaçou e falou assim: Tiago, se você continuar a falar desse Senhor Jesus Cristo, então você irá morrer. Levou o Tiago então para o pináculo do templo e o inquiriu: você negará esse Jesus ou você o reconhecerá como o Senhor como você tem dito? Lógico, Tiago, ele se posicionou. O que foi feito? Empurraram o Tiago do pináculo do templo e ele foi lançado abaixo. Mas ele não morreu. Terminaram de matá-lo apedrejando-o. As suas últimas palavras foram as primeiras palavras de Jesus quando ele estava pendurado na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então esse é o testemunho de Tiago, o autor dessa carta. A sua experiência foi tão impactante com o seu amado Senhor, que ele morreu de uma maneira tão violenta, bruta, como nós acabamos de colocar para vocês. Acredita-se que este livro, não são todos os que concordam
um jovem Saulo, que mais tarde se tornaria o grande apóstolo Paulo. Logo no capítulo 8, nos primeiros versos, a Bíblia fala assim: a partir daquele momento, uma dura perseguição surgiu no meio do povo de Deus. E a igreja foi espalhada ali por Jerusalém, por Samaria e foi por todos os cantos, excetuando os apóstolos. Então essa carta, ela tem como objetivo atingir aos irmãos, a igreja que estava em dispersão, que estava em peregrinação. E agora eu quero fazer uma aplicação prática inicial para vocês aqui. Eu estou trazendo só a parte contextual, apresentando a carta, e isso fica definitivo, você não precisa mais saber sobre esse assunto, para que nós possamos entrar exatamente no conteúdo daquilo que vamos expor aos irmãos. Penso ser importante. Então, qual é a aplicação que eu quero colocar para vocês? Lá na Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, lá está escrito assim: exorto-vos, amados, como a peregrinos e forasteiros, que não deis ocasião à carne. Essa é a realidade que está escrita ali. Essas duas palavras, peregrinos e forasteiros, de certa forma são palavras que descrevem aquilo que deveria ser aplicado a nós, a igreja. O que é uma pessoa que está em peregrinação? O que é um peregrino? Dentro do contexto que a gente lê na palavra de Deus. Peregrino é uma pessoa que não pertence àquele ambiente onde ele se encontra. Ele é de um outro lugar, é de uma outra pátria. Esse é o peregrino. E a tua Bíblia, minha Bíblia, diz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós temos uma pátria, ela está nos céus. Significa que nós aqui, nessa terra, somos o quê? Peregrinos, não pertencemos a esse lugar. Mas o que é impressionante é que o Espírito Santo deu a palavra forasteiros também ao coração de Pedro. Não somente peregrinos, mas forasteiros. Por que forasteiros? Com certeza vocês já viram alguns filmes antigos de faroeste, de repente chega um forasteiro na cidade. E se o forasteiro é de um outro lugar mesmo, ele tem trajes diferentes, ele tem um sotaque diferente, às vezes ele tem até um perfil diferente, ele tem uma dieta diferente. Esse é o forasteiro. Então a Bíblia fala que nós devemos, essa é a aplicação que eu estou fazendo para nós aqui, ter no coração essa clareza que nós, povo de Deus, somos peregrinos e forasteiros dessa terra. Nós não pertencemos a esse mundo, amados irmãos. Nós não pertencemos a esse mundo. Somos pertencentes àquilo que eu estava falando de Filipenses 3:20, a uma pátria celestial. E aqui nós devemos viver como aqueles que são sal nessa terra e luz nesse mundo. É assim. Porém, infelizmente, quando nós olhamos para o povo de Deus, quando nós olhamos sinceramente no espelho, quando nós olhamos para nós não temos verificado que temos o espírito peregrino nem o espírito forasteiro. Nós estamos misturados no mundo, amados irmãos. Infelizmente, nós temos armado as nossas tendas nesse mundo, como Ló o fez quando separou-se de Abraão. Quando você estuda Gênesis lá, é uma coisa mais impressionante. Ló foi estendendo as suas tendas até Sodoma. É profético isso. Enquanto está distante, você não tem nenhum sinal do Wi-Fi, você vai se aproximando, você pega o sinal do Wi-Fi de Sodoma, você vai se interessando, mas não é tão difícil assim, eu posso conviver. É assim que o mundo nos ativa. É assim que o mundo nos atua. Então, a primeira lição que eu coloco assim, até inicialmente daquilo que Tiago, ao mostrar para nós a quem essa carta foi escrita, às 12 tribos da dispersão, lembre-se que eles estavam debaixo, como nós vamos ver logo mais, em perseguição, em especial nesse momento, pelos seus próprios patrícios, judeus. Então eles tinham um espírito peregrino e forasteiro. Então essa é a grande lição para você e a grande lição para mim.
Que tipo de espírito há no meu coração? Hoje, a nossa dieta ela está tão conformada com o mundo. Às vezes nós sentamos diante desses canais de televisão, desses Netflix da vida e nos envelhecemos. E nós começamos a alimentar o nosso espírito. Eu não sou contra a Netflix, por favor. Mas nós começamos a alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Eu vou dizer aqui uma palavra bem única e fácil de entender: um lixo. A nossa dieta mudou, o nosso comportamento mudou. As pessoas nem sabem mais claramente se nós somos ou não somos cristãos, porque nós somos tão iguaizinhos desse mundo. Mas, irmãos, o Senhor está chacoalhando a goiabeira. Aquelas que estão murchinhas, podrinhas, vão cair tudo. Como está a tua vida diante do Senhor? Como está a minha vida, seu dono, diante do Senhor? Essa é a grande questão. E diante dessa colocação assim, bastante geral que eu coloquei, fazendo essa aplicação agora para vocês, a carta de Tiago irá nos ajudar, irá nos socorrer, porque é uma carta extremamente prática. O João estava fazendo aqui a introdução e falou: Tiago, 5 capítulos, 108 versículos, por incrível que pareça, 54, metade da carta é uma carta exortativa. Você vai encontrar os verbos no tempo imperativo. Então é por isso que isso trouxe realmente um balanço no coração de Lutero. 108 versículos, metade desses versículos, todos eles exortativos. Tiago, então, é aquele irmão que rodou o facão no meio do seu povo, para sair faísca mesmo, para mostrar onde vocês estão, onde vocês desejam ir. Então, Tiago irá nos ajudar a nos socorrer nesse assunto. O tema central, se nós fôssemos colocar aqui o tema central de toda a carta, desses 5 capítulos, nós poderíamos dizer, como alguns irmãos já têm feito, um chamado à maturidade espiritual. Podemos colocar outro título: um chamado à vida de santidade, um chamado além, para que possamos desfrutar o além do véu, estar na presença do Senhor, um chamado à vida ascensional, um chamado à vida de consagração. Nós podemos colocar qualquer uma desses títulos, qualquer um e estaria adequado. Mas é um chamado à maturidade espiritual. E é interessante que esse tema principal, chamado à maturidade, ele é distribuído em vários assuntos que Tiago vai dar os pormenores para nós. Eu selecionei aqui, nós talvez não vamos dar conta de colocar todos eles, mas eu coloquei 6 assuntos ainda que poderíamos encontrar outros. O que nós vamos fazer agora nesse momento? Eu vou apresentar quais são esses 6 assuntos, dar alguns textos e algumas observações. E ainda hoje vamos falar daquilo que seria o ponto inicial da carta de Tiago. Qual foi o objetivo inicial de Tiago ter escrito essa carta? Então, deixa eu resumir o que eu estou falando para vocês. O tema central, um chamado à maturidade. E esse chamado à maturidade está distribuído em vários assuntos. Dentro desses assuntos, nós temos todo o foco de Tiago com um desejo só: para que aquele povo vá em direção à maturidade. Ok? Muito bem. O primeiro assunto que Tiago tem ao escrever essa carta está bem exposto para nós. Era confortar os irmãos por causa da perseguição, principalmente provinda dos judeus. Então, se você for anotar, qual é o primeiro assunto da carta de Tiago? Confortar, consolar os irmãos que estavam sofrendo, padecendo perseguição especial por parte dos judeus. Era perseguição extremamente violenta. Aí vamos olhar para o texto agora. Capítulo 1, quero deixar registrado, falar poucas coisas em cada um desses discursos ou temas e vamos avançar naquilo que vamos trabalhar nessa manhã com vocês. Versículos de 2 a 4, Tiago 1, 2
relação a quem ele está escrevendo essa carta, ele mostra que aqueles irmãos deveriam ter por motivo, não era só de alegria, mas era de toda alegria que eles deveriam expressar quando estivessem passando, não só por provações, mas por várias provações. E interessante que na sua Bíblia, na minha Bíblia também está escrito assim: tende por motivo toda alegria o passardes, não se passardes. Conforme nós vamos ver depois, as tribulações e as provações na vida do povo de Deus é na verdade um plano dele, é um projeto dele, é um projeto. Deus tem um plano, tem um projeto para cada um de nós, e ele não tem plano B. Todos nós, de uma forma ou outra, entramos pelo caminho da tribulação. E Tiago então está dizendo àqueles irmãos: olha, tende por motivo de toda alegria. Agora você não precisa responder nem levantar a mão. Já passou, está passando por tribulação? Bem-vindo ao clube espiritual. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A grande questão é como nós vamos reagir diante dessas provações e tribulações. Muitas vezes nós reagimos como aquele animal que é pego numa, sabe, naquela arapuca, numa armadilha, e nos debatemos naquelas grades e nos ferimos. Como que você e eu devemos reagir? Essa é a grande questão. Nós vamos estudar isso com mais detalhes na sequência de hoje. Mas aqui está o primeiro assunto que Tiago queria tratar com aqueles irmãos. Olha, tende por motivo de toda alegria. Deus está no controle de todas as coisas. Então nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso aí. Mas e o segundo assunto? Tiago tinha um segundo assunto para que aqueles irmãos então pudessem ser ajudados nesse processo. O segundo assunto, já vou dizer qual é, vou ler o versículo 17 e 18, porque de 17 até o 21, melhor dizendo, 17 ao 21. Toda boa dádiva, todo dom perfeito do seu lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, qual é o objetivo, qual é o ponto principal deste assunto que Tiago gostaria de trazer aos irmãos? Lembrar os irmãos da gloriosa obra da salvação que Cristo realizou por eles. Tiago, nesses poucos versos que nós lemos, ele quer trazer uma lembrança ao coração daqueles irmãos que estavam em perseguição. Vejam, considerem a obra gloriosa de Cristo Jesus realizada por você naquela cruz. É o que vamos tratar depois. A gente vai perceber da maneira como aqui nós estamos colocando o esboço, quando os irmãos puderem, desejarem estudar com mais detalhe e calma, vocês têm um trilho, tem uma linha. Então sigam esse raciocínio. Agora, há outras formas de nós abordarmos Tiago e outros livros, com certeza. Mas estamos indo por esse caminho, entendo ser também adequado para que a gente entenda um pouco o motivo principal pelo qual Tiago escreve essa carta e distribui nesses assuntos. Então nós já falamos. O primeiro assunto era confortar, consolar aqueles irmãos que estavam debaixo de uma pressão. Mas o segundo é: olha, eu quero lembrar vocês da gloriosa obra de Cristo Jesus realizada naquela cruz. Vamos juntos? Agora, o terceiro assunto, eu vou colocar para vocês antes de ler os versos, é exortar aqueles irmãos a que eles vivessem uma vida de coerência. Vocês vão entender por que Tiago é exortativo. Ele está exortando aqueles irmãos a viver uma vida de coerência.
Ele já falou do consolo, ele falou de uma obra importante, agora ele fala assim: ei, eu exorto vocês a viverem uma vida de coerência. Olha os textos. Capítulo 1, onde nós estamos aí, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, seguindo a leitura. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem lembrado que é. Lição para nós: é perfeitamente possível, como novas criaturas, nós vivemos uma vida incoerente. É por isso que Paulo está falando aqui, que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente meros ouvintes. Ele dá um estranho exemplo, né, do espelho. Qual é a função do espelho? Aí você vai para o espelho, aí você vê que você tem uma sujeira no rosto. O espelho fez a sua parte. Você devia se submeter ao espelho e ir para a pia e lavar o rosto, não é isso? Mas é que o que as pessoas fazem, muitas vezes, olham no espelho e se esquecem de como é. Aqui, a palavra de Deus é o espelho. Ela nos revela tudo o que nós precisamos saber. E nós devemos, então, obedientemente obedecer a palavra. Só que nós lemos a palavra e damos as forças a ela. Entende o raciocínio aqui? É isso. Então, Tiago fala assim: vocês precisam viver uma vida de coerência, uma vida de demonstração. As pessoas precisam tocar Cristo em nós, amado. Precisam ver Cristo em nós. O nosso discurso tem que combinar com a nossa vida. Quando nós separamos doutrina de prática, entramos na hipocrisia. Temos um bom assunto, temos uma boa homilética, mas a minha vida diz completamente o contrário do que eu quero. Como que eu posso separar a doutrina de vida? Como que eu posso separar a adoração de adorador? Somente o adorador, lá na sua casa, no seu trabalho, é que pode levar uma assembleia à adoração. A adoração não é cantar ao Senhor, ainda que envolva. Isso é uma bênção, é um presente divino para nós. O Senhor nos vê seres musicais. Isso é lindo demais, porque o Senhor é um Senhor de alegria. O Senhor é um Senhor festeiro, vamos colocar assim no bom sentido. Ele quer que nós expressemos alegria, mas a nossa vida deve ser coerente. Adorador e adoração são inseparáveis também, como doutrina e vida, como pregador e pregação. Eu tenho uma pregação boa, mas e o pregador? Como é verdadeiro? Vocês percebem? Então Tiago está chamando a atenção aqui para que aqueles irmãos e nós vivamos uma vida de coerência. Faz sentido? Esse é o ponto que o Senhor está me chamando a atenção. Então, seria então o terceiro assunto, o terceiro motivo de somar aos outros, vão sempre culminar aquele tema central, a vontade central que Tiago tem escrito nesse livro. Eu estou chamando vocês a uma maturidade espiritual, a uma vida diante do Senhor. Agora, o quarto assunto é um grande alerta. É um grande alerta a respeito de um grande perigo que pode destruir o testemunho. Desculpa ser esse título longo aqui, mas eu preciso explicar o título. É um grande alerta àqueles irmãos, a nós, a respeito do grande perigo que pode destruir o testemunho pessoal, pode destruir uma família, pode destruir uma assembleia, que é o problema da língua. Para vocês terem uma ideia, nos 5 capítulos de Tiago, todos os capítulos ele fala da língua, mas ele achou que não era o suficiente. Ele pega o capítulo 3 e fala assim: vou fazer uma exegese sobre essa questão, esse assunto. Não, o problema
livro agora, capítulo 3, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tiago, não era fraco, não. Não, a língua, ela mutila, a língua mata sem derramar uma gota de sangue. Isso é mal. Insisto, em todos os 5 capítulos você tem ali algo que Tiago trata, mas o capítulo 3 ele monta. Não, deixe-me lembrar de algo rapidamente para vocês aqui, e talvez vocês, o grande parte, saibam. O irmão Watchman, certa vez, fazendo uma consideração das grandes percepções e problemas destrutivos que a igreja enfrentou ao longo da história. Qual foi o problema mais destrutivo, mais terrível que a igreja enfrentou, a ponto de destruir uma assembleia? Ele foi fazendo um histórico. Ele falou o seguinte, que no início a igreja foi perseguida pelos judeus, de maneira violenta. Depois veio o Império Romano que a perseguiu de modo violento. Depois entrou as filosofias, o gnosticismo, o neoplatonismo, o estoicismo, que nos primeiros séculos atacaram de maneira violenta a igreja nos primeiros séculos. Novamente o Império desfere um grande ataque sobre a igreja, em perseguições brutais, como nós temos no registro. Quando a gente vai esticando a linha da história, pode ir dizendo, quando a gente chega, por exemplo, dentro do século XVIII, a gente vê o quê? O racionalismo entrando em cena. Depois nós vemos, um ataque frontal na questão do narcisismo, na questão do hedonismo. E ele fala que a igreja sobreviveu em todos esses tipos de ataques de uma maneira impressionante. Mas um ataque mortal que destruiu a Assembleia, que ele falou que é terrível. Ele falou o seguinte, ele dividiu em 3 palavras para ele definir qual foi o ataque mortal e os ataques mortais que destroem a Assembleia: contenda, crítica e maledicência. O Watchman estava absolutamente certo. O que destrói uma família? Contenda, crítica e maledicência. O que destrói uma assembleia? O que faz com que um candelabro de ouro pare de brilhar no meio do povo de Deus? Contenda, crítica e maledicência. Não, o problema da língua é muito sério. Muito sério. É por isso que Tiago chama a nossa atenção sobre esse assunto. Então, quando nós fazemos esse destaque, desse 4º assunto, de fato é um grande perigo, que tem um poder destrutivo, conforme nós lemos na leitura indicada, que essa língua tem características de fogueira mesmo. É um mundo de iniquidade. Ela não só põe chamas, toda a carreira da existência humana. Isso é muito profundo. É um assunto espiritual. É um assunto espiritual. Por isso que ele vai falar assim, olha, nós vamos verificar isso posteriormente em outro momento. Estejam prontos para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para irar-se. Então a nossa prontidão deve ser de ouvir. Mas a nossa prontidão imediata é de isso é muito rápido. Então percebam aqui que Tiago está chamando aqueles irmãos a uma vida de maturidade espiritual. E se nós não tomarmos a nossa língua, não colocarmos freios nela, ela não se converter como um leme pequeno que governa um grande navio, nós não cresceremos espiritualmente. Uma assembleia sofre, uma assembleia morre por causa da língua. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Eu sou muito tentado
isso chegou a nós. Mas ele tem um quinto assunto que ele, ao escrever aqueles irmãos, ele também nos orienta nesse tempo do fim. Qual que é o quinto assunto? Alertar os irmãos sobre o grande perigo do mundanismo. Vamos pegar o texto, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4. Infiéis, uma outra versão diz: adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E veja que esse assunto é muito antigo. Hoje nós vivemos numa sociedade pós-moderna, uma sociedade pós-verdade, numa sociedade, como diz o filósofo Sigmund Bauman, ele diz assim, uma sociedade líquida. Nós não temos valores consistentes. A sociedade é gelatinosa, ela não tem mais verdade. Hoje tudo é relativo, o que é verdade para um pode não ser verdade para outro. Então isso bagunçou completamente a estrutura da própria humanidade e tem atingido o povo de Deus. Ou seja, o que nós encontramos no meio da sociedade hoje, mesmo no meio do povo de Deus, narcisismo. Ou seja, o meu umbigo é o centro de todas as coisas. Se a minha vontade não for atendida, somos um povo narcisista. Gravitamos em toda a nossa vontade. Somos um povo extremamente, que vive em função de realizarmos os nossos prazeres. Isso falamos do hedonismo. O que é o hedonista? Aquela pessoa que faz do prazer a sua busca maior. Nós vivemos numa sociedade hedonista. E no meio do povo de Deus isso está acontecendo. Narcisismo, hedonismo, secularismo à vontade. Aquilo que nós falamos lá atrás, sobre sermos peregrinos e forasteiros. Onde está o nosso espírito peregrino e forasteiro? As pessoas veem em mim alguma diferença que pode mostrar que, de fato, eu sou de um outro mundo? Nós somos tão iguais. Então, Tiago nos ajuda, nos norteia de como nós devemos ser tratados para que nós possamos estar em rumo à maturidade. Antes de avançarmos, veja só como que, da maneira como nós estamos colocando para vocês, Tiago, ele quer, de fato, levar aqueles irmãos a pensarem que o ponto final, o desejo maior do Senhor para a vida de todos, da sua igreja corporativa, de cada um de nós, é a maturidade. Então ele começa com a palavra de consolo, porque de fato aqueles irmãos estavam sofrendo pressão, mas ele coloca-nos aqui a maneira adequada em como vamos reagir diante das provas. Ele lembra aqueles irmãos da grandiosa obra que foi realizada na cruz. Olha o texto aqui, olha o que o teu Senhor fez por você naquela cruz. Ele traz isso à tona. Aí ele vai mostrar, olha, agora você sabe disso, viva uma vida coerente. Uma vida coerente significa que vocês guardam a língua. É um assunto espiritual. Não, e na sequência, o que acabamos de falar, assim, e tomem muito cuidado com o mundanismo. Veja como que Tiago vai tratando desses assuntos para nós. E por fim, dentro da escolha que nós fizemos, nós vamos falar então, uma escolha que é os irmãos, como um aspecto introdutório, apresentando a carta para os irmãos, e Tiago também tinha como objetivo ensinar aqueles irmãos sobre o grande valor da oração. Aí capítulo 5, vamos ver, capítulo 5, versículo 13 a 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode
por sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, Tiago, ao concluir o seu pensamento, ele traz essa palavra de ensino para que eles fossem irmãos que andassem de joelhos. Nós não oramos porque nós acostumamos orar, nós oramos porque nós sabemos que nós somos, que nós não podemos nada. Somente Deus pode movimentar-se em nós e através de nós. Então nós devemos ter uma vida de completa dependência do Senhor. Então, teríamos outras colocações ou acréscimos para fazer aqui, lógico, mas em linhas gerais. Então, esses 6 assuntos juntados, eles mostram uma ideia central que nos aponta para o tema principal: maturidade cristã. Seu objetivo. Então dá para fazer um grande desenvolvimento nesses títulos e subtítulos e avançar. É lógico que vocês vão encontrar aqui, eu não coloquei os irmãos aqui, palavras de exortação, apenas uma para vocês entenderem como tem coisa aqui. Pegue o capítulo 4, por favor. Veja como que Tiago rodava facão no meio daqueles irmãos. Rodar facão, vocês entendem a expressão, né? Ele rascava fogo mesmo para chamar a atenção dele. Então, no versículo 9, 4:9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença de Deus, ele vos exaltará. Eu imagino o Tiago falando isso. Acho que ele subia na ponta dos pés e de amor pelos irmãos. E esse Tiago, lembre-se, foi aquele que morreu apedrejado por amor ao seu Senhor. Então ele tinha uma autoridade. Ele sabia exatamente o preço que o teu amado Senhor havia pago por ele. Então aí nós fechamos o nosso pensamento. Então, uma das maneiras e caminhos que nós podemos explorar o livro de Tiago é olhando esse caminho. Então, para gravar o coração de vocês, ele traz uma palavra de consolo àqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Mas ele lembra aqueles irmãos da grandiosa obra de Cristo que foi realizada por ele naquela cruz. Mas ele depois, novamente, ele exorta os irmãos: olha, vivam uma vida de coerência. No capítulo 2 que nós não lemos, não está escrito lá: a fé sem obras é morta. Exatamente. Fé sem obras é morta. Quando nós vamos ver isso posteriormente, como que isso pode ser entendido para nós. Fé sem obras é morta. É o mesmo raciocínio. Vivam a vida de coerência. Então, está o terceiro, o quarto ponto que eu falei para vocês, aquela orientação forte, aquela exortação bem, vamos dizer assim, bem pontual àqueles irmãos com o problema da língua. O quinto, falando do mundanismo. E o sexto, a vida de oração. Aí nós fechamos. Então, Tiago mostra todos esses assuntos e fala assim: o objetivo central, final, é que vocês avancem para a maturidade espiritual. Isso vale para você? O Senhor tem nos chamado a essa realidade maravilhosa, amados irmãos. Agora, então, voltem para Tiago, capítulo 1, por favor. Tiago, capítulo 1. E vamos ainda avançar com vocês ainda um tempo. Olha o versículo 1. E o que eu quero destacar nesse versículo 1 é o modo pelo qual Tiago se apresenta àqueles irmãos. Então, ele teve um cartão de visita na sua escrita. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra servo, doulos, lá no seu original, eu tive a curiosidade de pesquisar um pouco mais a fundo qual é o significado profundo e quais as implicações quando era aplicada essa palavra doulos, quando alguém se apresentava como doulos, qual era
ser descrita de 3 formas, ou ter a implicação aqui em 3 realidades. A primeira, quando alguém apresentava-se como doulos do Senhor, ele tinha uma obediência absoluta. Obediência absoluta. E na frente da obediência absoluta, você vai colocar 3 situações. A palavra do seu Senhor é a plena lei. Segunda coisa, o doulos não tem direitos. Terceiro, ele sabe que é possessão do seu Senhor. Olha só, a primeira implicação, obediência absoluta. A lei do seu Senhor é plena, inquestionável. O segundo ponto que eu falei para vocês é que ele tem absoluta certeza, o doulos não tem direito algum. E por fim, ele é possessão do seu Senhor. Esse era o sentimento de Tiago ao apresentar-se àqueles irmãos, que ele era doulos, Deus e do Senhor Jesus Cristo. Interessante, Tiago podia falar assim: Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Não. Tiago, doulos. Aquele que, de maneira obediente e absoluta, apresentou-se diante desse Senhor. Então, essa é a primeira implicação. Obediência absoluta. A segunda implicação, humildade absoluta. Humildade absoluta. E o que significa isso? Alguém que não pensa em si mesmo. Primeiro ponto. Segundo ponto, alguém que não busca os seus privilégios. Alguém que não busca os seus privilégios, e por fim, é alguém que sempre diz sim ao seu Senhor. Não pensa em si mesmo, não busca os seus privilégios e sempre diz sim ao seu Senhor. Então, quando Tiago ele apresenta-se dessa forma, ele está mostrando uma obediência absoluta, uma humildade absoluta. Olha que lição para nós. E por fim, há uma terceira implicação dessa aplicação, da palavra doulos ou escravo. Lealdade absoluta. Significa isso. A atitude de alguém que não tem interesses próprios. O que é alguém leal ao seu Senhor? É alguém que não tem interesses próprios. É alguém que está plenamente entregue ao seu Senhor e vive pelos seus interesses. Isso é lealdade absoluta. Então, quando a gente pensa nessa palavra doulos, e Tiago apresenta-se dessa forma, então aí você vai entender que toda a sua carta vai gravitar em torno desse pensamento. É exatamente aqui que entra uma aplicação pessoal para nós. Sabe por quê? Tiago está adotando o título mais elevado que uma pessoa pode ter nesse universo: escravo de Cristo. Não tem título mais elevado nesse universo. Escravo de Cristo. Quando você é um doulos, um obediente absoluto, um que de fato expressa uma humildade absoluta e alguém que é leal de modo absoluto ao seu Senhor. Qual é o título mais elevado desse universo? Ser escravo de Cristo. Não tem título mais elevado. É quando você perdeu todos os seus direitos, quando você não vive mais para si, quando você não busca os seus próprios privilégios. Então a gente percebe que logo no primeiro versículo nós tocamos no homem profundamente quebrantado.
nada deve ser mentido. Olha que texto maravilhoso que nós temos diante de nós. Como disse lá na parte introdutória, aqui no versículo 2, é claro para nós que devemos ter motivo de toda alegria ou passagem, não se passagem. E a coisa mais certa é que iremos passar por várias provações, não por alguma, mas por várias provações, porque isso é um projeto de Deus. Aí você poderia fazer, mas que jeito estranho de consolar aqueles irmãos. Tem de alegria, faz um sorriso aí. Sorriso para quê, Tiago? Para passar por várias tribulações. Ah, Tiago. Isso, Tiago. Como assim? Como, Tiago? Você quer que tenhamos alegria nas várias provações? Tiago, que é isso? Maneira, né? Mas o fato é que ele está dizendo para que nós tenhamos esse tipo de reação. A nossa mente natural não aceita. A nossa carne grita contra isso. O que mais sabemos colocar diante de Deus numa única palavra é por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Isso é loucura para o homem natural. Então deixe-me colocar uma primeira lição para vocês aqui. A vida cristã é um paradoxo. Sabe o que é um paradoxo? Deixa eu explicar para vocês. Abra lá em 2 Coríntios 6, versículo 10. 2 Coríntios 6, 10. Vocês vão entender o que significa um paradoxo. Lembre-se, a vida cristã é um paradoxo. Capítulo 6, 2 Coríntios, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo. Isso é um paradoxo. Como que nós podemos fazer com que combinem essas duas palavras? Tristeza e alegria. Pobreza e riqueza. Nada tendo, mas tendo tudo. Isso dá um nó na nossa cabeça. Mas é exatamente dentro dessa realidade que o cristão vive. Num paradoxo. Então, quando nós ouvimos Tiago dizer, tem por motivo de toda alegria o passar por várias provações, quando você pega a palavra alegria e coloca ao lado da palavra provação, assim, não combinam. Não faz sentido, Tiago. Não faz sentido. Alegria e provação, uma exclui a outra. Não para o povo de Deus. Não há prudência. Não há um choque nessa palavra. Há um perfeito casamento. Se nós somos cristãos, entenderemos que as provações, na realidade, são bênçãos de Deus em nossas vidas. Deixa eu adiantar algo que eu iria falar logo mais, mas possa que seja um momento também. As tribulações são presentes disfarçados que Deus nos dá. Agora eu vou crescer um pouco mais no raciocínio. Os mais lindos presentes, os mais belos presentes que você recebe, chegam até você disfarçados de tribulação. Chegou lá e comeu na casa da irmã, a irmã abriu, pulou a coração. Presente de Deus. A questão é como que você vai reagir. Essa é a questão. Mas eu estou mostrando para os meus irmãos e irmãs que a nossa vida, a vida cristã, é um paradoxo. Vamos pegar então em Coríntios, vamos para 2 Coríntios, também, capítulo 12, estamos pertinho aí. Novamente, Paulo apresenta-nos algo que é paradoxal. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Isso é paradoxo. Como que nós podemos compreender isso? Associar a palavra prazer, fraqueza, injúria, prazer nas fraquezas e injúrias, nas necessidades, nas perseguições, angústias por amor de fraqueza, dela tirar fortaleza, isso é paradoxo. Então, nós somos cristãos.
entendemos que a vida cristã é uma vida paradoxal. É perfeitamente possível e compatível combinarmos alegria com provações. Segundo a Bíblia, perfeitamente compatível. Vimos alguns versos, né, que nos mostram claramente que a jornada cristã ela é trilhada dentro desse paradoxo. Segundo os ensinos de Tiago, o plano de Deus para o seu povo envolve provações. E não somente provações, mas várias provações. Segundo a teologia de Tiago, o plano de Deus na vida do seu povo envolve provações. Várias provações. É o que nós estamos vendo aqui com os irmãos, dentro daquele primeiro assunto que estamos abordando com os irmãos. Deus, o Senhor, não nos prometeu uma jornada tranquila. Ele prometeu uma chegada segura. Nossa vida, ela vai oscilar muitas vezes. Você está num navio, às vezes você tem as ondas, mas está sendo dirigido para a segurança do povo a quem ele está sendo conduzido. Então Deus não nos prometeu uma jornada fácil, sim uma chegada segura. Aliás, o que ele prometeu foram as próprias tribulações, as próprias provas. Lembrando, para não perdermos de vista, que o objetivo das provações, o objetivo de todas essas realidades que envolvem a nossa existência é único: maturidade espiritual. Zé, o Senhor deseja que você cresça espiritualmente, que você cresça, que Cristo seja formado em você mais e mais, assim como a minha vida. O Senhor deseja isso. Helder, o Senhor deseja isso. Que Cristo cresça, resplandeça. Essa é a grande questão. O Senhor tem para cada um de nós. Não poderemos escapar das provações, irmãos. Elas vêm a nós, como eu disse para vocês, essas tribulações, elas vêm como os melhores, mais lindos presentes que chegam a nós. Senhor, eu quero te agradecer nessa manhã por todas as provações. Você é um Deus tão bom. O Senhor não esqueceu de mim. Obrigado pelas provas, pelas lutas, pelos remédios. Se eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas uma coisa eu sei, o Senhor não perdeu o controle. O Senhor está no comando de todas as coisas. Porque muitas vezes as nossas orações são orações que você, na verdade, é um professor de Deus. Deus, olha, faça assim, assim. Ah, se o Senhor ganha aquela pessoa, ganha aquele coração, transforma meu marido. A gente dá, Senhor, aplica aqui que é infalível. Nosso Senhor quer transformar aqui. E rasga aquela tua petição, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Senhor, meu marido não ouve a palavra, ele é meu esposo, mas não quer na reunião, Senhor. Quer o coração dele, quer o coração dela, Senhor. Não é assim que a gente faz? Nós não queremos quebrar o nosso coração. O Senhor deseja isso. Então as provações têm esse caminho em nossas vidas. Temos duas possibilidades: nos rebelar ou nos render aos tratos de Deus. O grande conselho é: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Você se lembra daquela experiência tão notória, né? Tão linda por todos nós? O apóstolo Paulo, quando ele foi para Filipos, então aconteceu que ele estava com o seu companheiro, né? Então ele chega lá, eles são presos por causa de que eles fizeram um bem, eles expulsaram o espírito de adivinhação de uma jovem. E aquilo acarretou que mexeu no bolso dos proprietários daquela jovem, que é aquele espírito maligno. Eles foram denunciados, foram presos. E foram sentenciados e lançados no cárcere interior, mas antes disso, muita chibatada nas costas deles. Não é isso? Isso está lá em Atos 16, versículo 23 a 26. Mas é interessante que a Bíblia diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam
para Tiago. Tiago está exagerando. Eu podia falar assim, Tiago, o negócio é o seguinte, Tiago, eu vou consultar outros aí, porque a tua carta está um pouquinho, está áspera aqui com a gente. Eu vou lá consultar Paulo. Lógico, associado à palavra, estou jogando um foco mais específico sobre o que estamos tratando. As tribulações fazem parte desse projeto mínimo de Deus. E esse texto que acabamos de ler é maravilhoso. Deus, o Senhor, corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Vejam que o autor dessa correção, desse açoite, é o próprio Senhor. Então, irmão, irmã, estamos debaixo da disciplina? Essa é a ideia. Isso é um projeto de Deus para o seu povo. Queridos irmãos, as provações não são nossas inimigas, não são, que vêm para nos destruir, não, pelo contrário, as provações são nossas fiéis amigas, que nos ajudam na formação do caráter de Cristo em nós, são amigas. Quem leu aquele livro chamado Pés como os da costa nos lugares altos? Quem leu aqui, já ouviu falar desse livro? Pés como os da costa nos lugares altos. É um livro muito interessante. É a história de uma corça que ela desejava viver lá no ápice, lá nas alturas, no mais alto das montanhas. E ela não tinha como subir lá, mas ela conheceu um dia uma pessoa chamada Grande Pastor. E o Grande Pastor falou assim, não, vou te levar para os altos. Você quer ficar no lugar mais elevado? Eu vou te levar. Eu quero o máximo que desejo. Aí o Grande Pastor falou assim, tá bom, eu vou te mandar duas amigas muito legais, amanhã vai começar a sua jornada. E ela ficou toda empolgada, a corça que queria subir nas alturas, fez amados, pediu dos amigos, fez uma festinha, agora. Aí de repente, na manhã seguinte, ela prontinha com a mala, esperando lá as duas companheiras que o Grande Pastor encarregava. De repente ela vê a corça vê assim, duas pessoas assim com mão todas esquisitas, caras baixas, assim, estranho, duas pessoas estranhíssimas, com aquela capa sobre a cabeça. Quem são vocês? Nós somos as duas amigas. Como que é o nome de vocês? Meu nome é Tristeza, e o seu? Meu nome é Sofrimento. Tristeza e sofrimento? Grande Pastor! Por que não mandou alegria e contentamento? Não, porque você vai entender que tristeza e sofrimento são ótimas amigas para nos levar para os montes cristãos. E assim ela vai peregrinando a história. E a luta maior que acontece na descrição do livro é a luta dela de se desfazer do próprio reino. Era um processo de morte. Ela vai morrer para ela mesma, que seria um dos últimos estágios para ela chegar. Assim. Então tem todo um processo que ela vai ser desafiada. Muito interessante. Então, aqui está. O Senhor nos tem amigas pessoas. Muitas vezes são tristeza e sofrimento. Alegria e paz. Não. Tristeza e sofrimento. Não despreze, são belas amigas que nós temos.
somos adultos com fraldas espirituais. O Senhor está nos chamando para uma vida de maturidade. Chega de ser bebê. Para ser espiritual, eu sou bebê. Cristo é meu alimento, bebê. Mas nunca sai do berço. Tudo bem, nós temos a fase do bebê. Desejar ardentemente, como criancinhas recém-nascidas, o leite genuinamente dado. Assim, ó, precisa de leite. Mas chega uma hora que você vai precisar de um tipo de alimento. Nós vamos crescer, precisamos servir. Senão a gente não cresce. A gente fica, sabe como? Aquelas pessoas que têm a hipersensibilidade. É uma herpesócia. Tem pessoas sensíveis. Aquele que não fosse então nós precisamos, amados irmãos, que o Senhor nos ajude, que essa exortação inicial de Tiago nos apanhe, nos pegue e de fato nos coloque nos trilhos da sua vontade. Voltem para Tiago capítulo 1, por favor. O alvo final, queridos irmãos, das provações de nossas vidas é alvo final, é maturidade, é crescimento espiritual, é a formação de Cristo em nós. Nós já lemos o versículo 2, versículos 3 e 4, dizendo assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança é ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos desembaraçar um pouco esse negócio aqui. Sabe o que o Tiago está mostrando aqui, em outra palavra? Sabe qual que é o final da aprovação? Que Cristo seja formado em vocês. Essa perfeição que está falando aqui, nada deficiência, sejam perfeitos, íntegros e nada deficiência, que a vida de Cristo seja formada em vocês. Então, o alvo das provações, as várias provações que geram alegria em nós, tem como objetivo gerar essa perseverança maravilhosa com a colheita, Cristo sendo formado em nós. É o que o versículo 4 quer nos dizer. É isso que Tiago está chamando a atenção daqueles irmãos e a nossa atenção. Visa a maturidade espiritual, visa exatamente aqui, a perseverança tendo ação completa. Falar com que vocês sejam perfeitos, íntegros, em nada deficientes, em vocês mesmos? Lógico que não. Cristo formado em vocês. O que é medida espiritual? É decorar todos os livros da Bíblia na cabeça. Não. É a medida de Cristo sendo formado em você. É o quanto de Cristo. Numa situação hipotética, Deus chegou aqui nesse momento, veio nos visitar aqui nesse lugar, nesse ambiente. Estamos aqui todos juntos, ouvindo a palavra, recebendo o Senhor. E Deus chegou, Deus o Pai. Eu vim buscar o meu fruto. Mas Deus, o Senhor quer dizer com esse fruto? Aí levanta o irmão, eu decorei só 23, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, eu ajudei o outro, tudo muito lindo, mas eu quero o meu fruto. Sabe qual é o fruto que ele vem buscar? O quanto de Cristo foi formado em você. Carne, quanto de Cristo tem dentro de você? Esse é o fruto que Deus deseja. Severino, Deus quer saber o quanto do seu filho está formado em você. Tantos anos caminhando diante do Senhor. Então Deus vem buscar o seu fruto. Ele quer Cristo, André, ele quer Cristo dentro de você. É lógico que todas essas questões que coloquei como segunda situação, a leitura da palavra, a decoração de texto, isso é maravilhoso, porque tem que Bíblia mesmo. 10, 20, 30 vezes é importante, mas isso deve nos remeter para uma realidade de intimidade com Deus, não para que tenhamos uma tonelada de conhecimento bíblico na cabeça e o nosso coração desse tamanhozinho. Não. Então, nessa visita hipotética, ele vem buscar Cristo no meio do seu povo. Quanto de Cristo está formado em cada um de nós? E estas tribulações têm como finalidade exatamente
irmãos? Vamos avançar aqui. Pegue, por favor, Romanos 8, versos 28 e 29. Romanos 8. 28 a 29. Textual, áudio aqui, muitos de nós conhecemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão, diz aqui, conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aqui está o propósito. Estamos usando muito a expressão maturidade espiritual, que é a mesma. O propósito final de todas as coisas que envolvem a nossa vida, todas as coisas que operam para o bem. No original, esse versículo 28 seria melhor traduzido: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus quem faz. Porque os que de antemão conheceu, como nós lemos, também os predestinou. Essa predestinação aqui tem uma finalidade específica. Sermos conformados à imagem de Cristo. Só pode ser conformados à imagem de Cristo aquele que tem Cristo. Então, é uma predestinação para o Filho. Não é uma predestinação para se tornar filho. É uma predestinação a partir daquele que é filho. Sermos conformados. Eu tenho Cristo, agora que isso precisa ser desenvolvido em mim. É o mesmo raciocínio, me permito aqui lembrar de Efésios, capítulo 1, versículo 4, e aos que predestinou, isso também chamou, Deus chamou, deixa eu pegar, para não fazer uma palavra assim, errado para o Senhor. Primeiro passo aqui, capítulo 1, versículo 4. E assim como nos escolheu, melhor dizendo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo ele faz a sua vontade. Aqui nos mostra, de modo muito claro, que nós fomos escolhidos nele. Então já estou nele. Nós não fomos escolhidos, preste bem atenção nisso aqui, não fomos escolhidos para ele. Isso seria uma predestinação, vamos dizer assim, de alguém que não era nascido de novo para ser nascido de novo. Mas aqui o texto não permite que pensemos assim. Somos predestinados ou escolhidos nele. O estar nele, aí tem os benefícios de toda essa escolha. O mesmo raciocínio de Romano. Predestinado para sermos filhos, ou conformados ao caráter do seu Filho. Então aqui está algo importante para nós considerarmos. O Senhor tem como objetivo final cada um de nós sermos conformados à imagem do seu Filho. E esse processo envolve o quê? Decepção, envolve frustração, envolve dificuldade, envolve dúvidas. Ou é só eu que faço isso? Vocês já ouviram falar do processo PPTT? PP de Pedro, T de tempo, PPTT? Não, né? Você sabe como se produz as pedras preciosas? Precisa de, primeiro, profundidade. Segundo, pressão. E os outros dois T's. Tempo. Esse é o processo de Deus na formação de pedras preciosas nas profundezas. Precisa de profundidade, pressão, tempo e muito. É assim que são formadas as pedras preciosas. Você pensa que Deus vai usar de um outro método para formar de você uma pedra preciosa? É pressão, profundidade de pressão, tempo e temperatura. Esse é o método de Deus. Ele não mudou. Ele quer fazer de você uma linda pedra preciosa. Vamos para o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 3. Provérbios 17, versículo 3.
Se o crisol é um processo, vamos assim, para que a prata seja purificada, e o forno, o fogo, é um processo para que o ouro seja purificado, de que maneira Deus vai provar o seu coração? Se não for pelo fogo e pelo crisol. Deus prova o coração. Que bom seria ele desatarrachar um chip de irritação de todos e colocar um chip da paciência, né? Senhor, estou precisando de paciência. Espera um pouquinho, vou mandar um anjo aí. Vai lá um xerifado celestial e pega lá uma tonelada de paciência para o Dom. Ele vai parafusa na cabeça dele. Não é assim, né? Não é assim. Depois a gente vai ver com mais detalhes. A Bíblia fala assim que se eu pedir paciência para o Senhor, a tribulação, lá em Romanos 5, a tribulação produz paciência ou perseverança. Então, Senhor, eu estou precisando de paciência. Espera um pouquinho, vou te mandar. Manda 1 quilo, 2 quilos, 100 quilos de tribulação para mim. Como que Deus vai me gerar paciência na minha vida? Dando paciência, eu vou amanhecer paciente? Não vai, meu. Ele vai me colocar em situações completamente que vão produzir minha irritação. Prova para que eu vá aos pés do céu do Senhor, que eu posso produzir isso aí. Eu sou irritado, mas Senhor, manifesta o teu caráter aqui. Aí quanto mais eu resisto, ele aumenta a dose. Tem lá uma pedra, uma rochinha assim, né? E você vai, ó, marreta número 5, vamos tentar aqui, pá, nem mexeu, Senhor, não deu certo não, marreta 10, e a gente vai aumentando o nível da marreta. E quanto mais nós resistimos, mais ele vai aumentando o calibre. Mas o Senhor conhece que ele começa com uma marretinha. Então, na primeira batidinha, meu irmão, mesmo assim, né? Senão a marreta vai crescer. Deus é um Deus prático. Deus é um Deus prático. Você não tem como escapar disso. Então aqui está o primeiro pesado. Deus prova, o Senhor prova o nosso coração. Pega Salmo 66, por favor. Salmo 66. Estamos indo para a conclusão. Salmo 66, versículo 10 a 11. Lá nós tínhamos visto nem Paulo, nem Pedro, nem o autor de Hebreus, nem ninguém tem cooperado conosco. Vamos ver se o salmista pode dar uma força para nós aqui, negócio de tribulação, né? Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxeste para lugares espaçosos. Vocês perceberam o agente provocador de todas essas tribulações? Tem um nome, é o diabo, não é o diabo não, é o meu irmão, é minha esposa, é meu pai, não, é Deus. Deus nos provar aqui, tu, ó Deus, nos provar, te acrisolaste, nos acrisola a prata, ele permitiu que estivéssemos armadilha, tudo isso por incrível, por amor. Aqui amor é isso, jeito estranho de amar, jeito estranho de fazer com que nós sejamos confortados, ter alegria na aprovação para nós. Então veja como que Tiago, um livro extremamente prático, nos remete para todo esse entorno, e nós estamos falando da mesma linguagem, emprestando o texto de outros aqui para chegarmos ao mesmo pensamento. Então, Senhor, eu estou precisando do teu tratamento, me ajuda, Senhor. Espera aí que eu vou te mandar o kit de provação. Você sabia que tem kit de provação? Fogo, bigorna, marreta e água. Os irmãos vão saber o que é isso, né? Fogo, o fogo, você vai fazer uma têmpera de um aço, né? Você vai lá na ferraria, está lá o ferreiro, vai pegar uma chapa de aço, eu quero fazer isso aqui, uma bela espada. Então tá bom, eu vou ser espada, você vai ser espada, muito linda, legal, hein? E agora, o que você vai fazer comigo para me tornar uma espada? Vou te contar, cara. Vai pro fogo, meu filho, vai pro fogo. Isso, geme aí. Aí vai para a bigorna agora, e vem a marreta assim, e vai. Tá doendo, tá um pouquinho, vai para a água agora. Que ali gostoso, né?
próprios pecados. As tribulações, vai isso eu vou te falar. As tribulações, as aflições, jamais nos afastam de Deus. As pessoas que falam assim, eu vou dar um tempo, eu vou dar uma prova. Não, eu quero dar um tempo. Isso é pecado. O pecado nos afasta de Deus. Provações têm como finalidade nos conformar mais com Deus. As provações nos levam àquela situação para que o teu coração seja ganho, esmagado, até que você fala, Senhor, faça a tua obra em mim. Cansei de mim. Forma Cristo. Aí sim. Agora você fala, não. Nós devemos beber e chorar por ele. Irmão, não brinque com o pecado. Eu acho que eu contei essa história uns anos atrás, mas eu lembro que eu contei recentemente lá em Londrina. Você sabe como que o esquimó caça lobos? Eles têm uma engenhoca muito interessante. Lá no meio das geleiras, no Ártico, tem os esquimós, tem os iglus no definitivo, enquanto os lobos vão lá para levar as coisas, então eles têm uma técnica. Eles pegam uma adaga, aquela faca afiada com os dois lados, embebedam essa faca com bastante sangue. Aí, numa montanha de gelo que eles vão levando lá, coloca um cabo para baixo, cheio de sangue, coloca bastante gelo e coloca bastante sangue em volta desse gelo. E os lobos que têm um faro incrível vão sendo atraídos e vão chegar lá pelo faro e começam a lamber o gelo. Tem sangue ali, não tem? E vai, mastiga aquele gelo até que chega na lâmina. Passa a mão. Aí sente o gosto de um sangue quente e aquilo faz com que animais avidamente lamba sangue. E de repente o lobo morreu, porque ele morreu em busca do seu próprio prazer, em busca da defesa do seu próprio mal. O pecado mata. Nunca brinque com o pecado. Esse prazer vai te matar. O que nós devemos lamentar são os pecados da nossa vida. Tribulação? Não. Tribulação são presentes de Deus que vem disfarçado de nós. Quando você, de fato, trata diante do Senhor, Senhor, eu confesso o meu pecado. Esse é o meu pecado, é do dono, né? De ninguém, é Deus. Então você tem a provisão. O problema não são os pecados diante do Senhor, o problema é a pureza do nosso coração. Porque o Senhor já provisionou, já não tem a provisão do perdão dos pecados? Já tem. Conversa. Isso é. Então, para que nós façamos o fechamento de tudo que nós apresentamos hoje aos irmãos, nós precisamos da ajuda e do socorro do Senhor. O que fizemos hoje? Uma apresentação, lógico, ela introdutória, ela tem um aspecto assim, de apresentação do livro, para que respondamos algumas perguntas de autoria, de tempo, e os objetivos, introduzimos já dentro daqueles 6 assuntos, né, que combinados levam para o propósito central, que é a maturidade, e olhamos um pouco, é possível que nós vamos voltar numa situação outra aqui, em alguns pensamentos que envolvem isso, mas falamos do primeiro objetivo pelo qual Tiago escreveu essa carta, consolado pelos irmãos, para que eles tivessem motivo de toda alegria ao passar por várias tribulações. Isso é um recado para Deus. Isso é um recado para Deus. Aí nós abrimos todo esse leque, né, olhando os textos, para corroborar com o que Tiago falou. Então esse é o primeiro ponto. Ajuda do Senhor, nós vamos estar falando do segundo ponto, que é Tiago fazendo, eu quero que vocês se lembrem da gloriosa obra da salvação de Cristo Jesus. E a gente não vai avançar com promessas. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós chegamos realmente muitas graças pelos teus amorosos cuidados em nosso dia. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer pelas situações que muitas vezes nos visitam
sem